Olá, eu espero que você esteja bem. Eu tô aqui para conversar sobre algo que me ocorre, na verdade, que me afeta e que me causa muito bem-estar. E eu quero compartilhar isso com você, apoiado tanto nas minhas reflexões e nas minhas práticas, que são minhas. No entanto, quero também trazer para essa conversa referências que não são exclusivamente minhas, mas referências de estudos e de pesquisa sobre o tema. E eu falo já qual é o tema. Antes disso, eu queria fazer uma outra reflexão. Uma pergunta: será que os nossos antepassados, eles estariam orgulhosos de nós? Mas essa pergunta é muito ampla, depende do que, né? Do que você está falando, como civilização, como grandes grupos, grandes feitos. Eu quero ir um pouco antes, na questão é um pouco mais simples e um pouco mais conectada com cada passo que a gente dá. E eu tô falando literalmente dos passos, porque eu trago a ideia dos nossos antepassados, e aí eu não tô falando do seu avô, da sua avó, ou nem do seu biso, da sua bisa. Eu tô falando de gente que veio muito tempo antes da gente da nossa espécie, gente do nosso DNA, que nos fez essa herança genética ao longo do tempo. Quanto caminhavam as pessoas que estão lá atrás na nossa árvore genealógica? Você imagina há milhares de anos quanto caminhava uma pessoa quando nós éramos ainda caçadores e caçadoras, coletores e coletoras, quando andávamos por um vasto território porque ainda não tínhamos inventado ou descoberto a agricultura? Quanto a gente caminhava todos os dias, quanto a gente corria, quanta atividade física a gente fazia. Eu acho que você adivinhou do que eu tô falando. E aí, ao longo do tempo, nós fomos cada vez caminhando, nos exercitando menos e menos e menos. Até chegar no mundo contemporâneo, em que, basicamente, numa metrópole, nós temos um nível de atividade física bastante diferente do que tínhamos ao longo da absoluta maior parte da nossa história. Então eu quero fazer essa comparação para dizer assim: que bom que nós temos recursos, que bom que nós temos outras formas de fazer algumas atividades, porque isso nos ajuda, isso agiliza alguns processos. No entanto, se a gente observa este corpo, vamos chamar a título aqui de exemplo, desta máquina que foi feita para uma determinada coisa e ao longo do tempo, no seu menor intervalo de tempo, vem sendo utilizada de uma outra forma. Porque se a gente comparar ao longo da história da humanidade o tempo em que a gente fez muita atividade física regular e o tempo em que a gente fez pouca atividade física, é claro que a gente vai ver a imensa maioria do tempo passado uma enorme quantidade de atividade física sendo traída por um tempo muito recente em que a gente está fazendo muito menos atividade física. Então, colocado esse panorama histórico, infelizmente, numa média mais geral, eu posso afirmar que os nossos antepassados não estariam nada orgulhosos da gente no que diz respeito ao uso consciente, ao aprimoramento consciente e regular das nossas capacidades físicas. E aí, falando por mim diretamente, a atividade física ela tem um papel absolutamente essencial na construção do meu bem-estar, na construção de um dia melhor, na construção de uma semana melhor. Para mim, a inserção de porções de atividades físicas pensadas adequadamente, que sirvam para o meu status, para o meu momento de capacidade física, e aí com progressos sendo feitos com cautela, com calma. Eu não estou treinando para as Olimpíadas, eu não estou treinando para uma competição profissional, não é o meu caso, mas eu estou treinando para ser o melhor que eu posso ser a partir do que eu sou agora. Então, pouco a pouco, passo a passo, aumentando com cautela e com orientação as atividades físicas. Para mim, a atividade física compõe uma parcela indispensável do meu bem-estar. E é por isso que eu compartilho com você essa reflexão, tanto fazendo a provocação em relação de onde viemos e o que esta máquina foi preparada para fazer, o que isso gera no meu dia a dia, no meu bem-estar, para que eu possa pensar melhor, para que eu possa me relacionar melhor, para que eu possa estar melhor onde estou, com quem estou, fazendo aquilo que eu estou fazendo. E eu quero acrescentar
como um terceiro elemento, elementos de pesquisas, elementos que mostram, e especialmente neste momento que a gente está vivendo, com restrições de deslocamento, isso se a gente está levando a sério a questão da pandemia e buscando organizar o nosso dia para ser um elemento que auxilia na travessia rumo ao futuro, tomando cuidado para não fazer movimentos externos que não sejam absolutamente necessários. Então eu trago aqui referências de estudos que estão sendo feitos para que a gente observe o quanto a realização ou a falta de realização de atividades físicas, claro, que sejam adequadas para o seu jeito de ser, para o seu momento, para a sua faixa etária, para a sua condição física atuais, o quanto a gente pode se prejudicar ou se beneficiar realizando esse tipo de atividade física ou não realizando. E para me apoiar aqui, eu trago uma reportagem da agência FAPESP. A jornalista Karina Toledo reuniu aqui informações que eu quero compartilhar com você. Entre os efeitos colaterais das medidas de isolamento social adotadas para conter a Covid-19 está o aumento do sedentarismo, que pode contribuir para a deterioração da saúde cardiovascular, mesmo em curtos períodos de tempo. Idosos e portadores de doenças crônicas tendem a ser as pessoas mais afetadas. O alerta foi feito por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, num artigo de revisão no American Journal of Physiology. Segundo os autores, o apelo feito por governantes e profissionais da saúde para que as pessoas fiquem em casa é válido, claro, sem dúvida, mas deve vir acrescido de uma segunda recomendação: não fiquem parados. E aqui, abrindo aspas para uma fala de um dos pesquisadores, ele diz assim: uma pessoa precisa fazer ao menos 150 minutos de atividade física moderada a intensa por semana para ser considerada ativa, de acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e também das sociedades médicas. O uso de academias e centros esportivos ficará limitado nos próximos meses, mesmo depois do fim da quarentena. A atividade física realizada no ambiente domiciliar surge como uma alternativa interessante. Quem diz isso é o Thiago Peçanha. Ele é bolsista da FAPESP, de pós-doutorado e primeiro autor do artigo, que apresenta uma série de evidências científicas relacionadas ao impacto de curtos períodos de inatividade física sobre o sistema cardiovascular. Vamos a alguns estudos aqui. Eles mostram, por exemplo, que manter uma pessoa acamada durante 24 horas pode induzir atrofia cardíaca e redução significativa no calibre dos vasos sanguíneos, em um período que variou entre 1 a 4 semanas. É claro que o Thiago Peçanha ressalta que esse é um modelo agressivo, ou seja, muito exagerado, que não representa necessariamente o que acontece durante a quarentena. Mas ele diz que tem outros experimentos relatados no artigo que são mais representativos. E um deles, presta atenção, olha, voluntários foram induzidos a reduzir de 10.000 para menos de 5.000 o número de passos diários durante uma semana. Ao final, notou-se uma redução no diâmetro da artéria braquial, que é o principal vaso do braço. Além disso, perda da elasticidade dos vasos sanguíneos e danos ao endotélio, que é a camada de células epiteliais que recobre o interior das veias e artérias. Percebe o resultado negativo em apenas uma semana de diminuição da quantidade de passos? Há ainda experimentos em que os voluntários foram mantidos sentados continuamente, durante períodos que variavam entre 3 e 6 horas. O tempo de inatividade foi suficiente para promover alterações vasculares, aumento nos marcadores de inflamação e no índice glicêmico pós-alimentação. Isso apenas em algumas horas de inatividade. Novamente trazendo uma fala do pesquisador, essas primeiras alterações observadas nos estudos são funcionais, ou seja, o coração e os vasos sanguíneos dos voluntários saudáveis passaram a funcionar de forma diferente em resposta à falta de atividade física. Caso a situação se prolongue, porém, a tendência é que se transformem em alterações estruturais, mais difíceis de serem revertidas, conta o pesquisador. Bom, mas tem aquela coisa, né? Que se os indivíduos saudáveis podem correr literalmente atrás do prejuízo, o impacto do sedentarismo prolongado tende a ser ainda pior para pessoas com doenças cardiovasculares e outras condições crônicas de saúde, como diabetes, hipertensão, obesidade e câncer. No caso das pessoas idosas, pode também agravar a perda generalizada de massa muscular, que é um quadro conhecido como sarcopenia, e aumentar o risco de quedas, fraturas e outros traumas físicos. Novamente trazendo uma fala do pesquisador Thiago Peçanha,
Essas populações mais vulneráveis aos efeitos do sedentarismo também integram o grupo de risco da Covid-19 e, portanto, precisarão se resguardar em casa durante os próximos meses. O ideal é que encontrem estratégias para se manterem ativas, seja realizando tarefas domésticas, caminhando dentro da casa, subindo escadas, brincando com os filhos ou netos, dançando na sala. Isso porque as evidências científicas indicam que a prática de exercícios no ambiente domiciliar é segura e eficaz para controlar a pressão, melhorar as taxas lipídicas, a composição corporal, a qualidade de vida e também o sono, conta o pesquisador. Para os pacientes de maior risco, principalmente aqueles não habituados à prática de exercícios, o pesquisador ainda recomenda supervisão por profissionais de saúde, ainda que à distância por meio de câmeras, aplicativos de celular e outros dispositivos eletrônicos. Ele também conta que alguns estudos mostram que as pessoas tendem a aderir melhor à atividade física quando se cria um ambiente online que favoreça o suporte social e a interação entre os praticantes. Então aqui, pessoal, algumas informações trazidas dessas pesquisas, desses estudos, aqui encabeçados pelo pesquisador Thiago Peçanha, divulgado por essa agência FAPESP, e quero reforçar essa provocação, tanto uma provocação histórica da nossa espécie, deste corpício que tanto foi preparado para a atividade física e o quanto ele pode sofrer se a gente não honra essa formação original, essa propensão original. Então este é um ponto. O outro ponto, lá no outro extremo, as pesquisas que indicam isso de forma categórica. Este aqui foi só um estudo que eu trouxe. Se nós pesquisarmos algumas referências que nós devemos confiar, porque são referências sérias, gente que estuda, gente que acredita na ciência, está mais do que evidente que a atividade física feita da forma correta. O que é a correta? Aquela que funciona melhor para você no estágio que você está agora. E é óbvio que toda orientação é fundamental para que a gente descubra esse estágio que a gente está agora. Tudo isso serve para a gente chegar na coluna do meio, que é a que eu estou chamando aqui de construção de bem-estar. Construção de bem-estar físico e também construção de bem-estar emocional. Essas duas variáveis se encontram como uma resultante da atividade física, ou seja, feita da forma adequada, e existem inúmeras formas adequadas, você deve encontrar aquela que serve mais para você, só tem resultado positivo. E tem muita gente trabalhando durante a quarentena para criar alternativas de atividades que possam ser feitas dentro deste contexto de restrições. Eu vou terminando por aqui este vídeo porque eu vou fazer a minha atividade física agora, tá bom? Obrigado pela sua atenção, eu torço para que você compartilhe este vídeo com pessoas que você às vezes percebe que são mais resistentes na criação de uma rotina de atividades físicas. Quanto mais informações a gente puder trazer de forma respeitosa, de forma organizada, quem sabe a gente consiga estimular as pessoas que têm um pouco mais de resistência a incluir essas atividades que ao longo do tempo vão se tornando hábitos e daí ficam mais convidativas no dia a dia para serem feitas. Tá bom? Fica bem, até uma próxima, cuide-se.